Só agora. Isso vai levar uma pergunta no Lacan, que é assim, como pode a perda me levar a esse estado de efusão? Né? Não seria isso um encobrimento narcísico da perda? Não seria isso uma forma de abreviação da perda, de negação da perda? Ele não sabe dizer. Ela começa a desenvolver aí a ideia de que isso que o Lacan chamou, que o Freud chamou de um novo traço dentro do eu, é um objeto paradoxal. É um objeto que não é bem um objeto. É um objeto que não é como os outros. É um objeto que tem predicados específicos que precisa investigar. Ou seja, é aí que nasce, vamos ver se a Sandra Berta concorda comigo, mas é aí que nasce o conceito de objeto A em psicanálise no Lacan. Investigação sobre o luto. Resposta a o que é que eu perdi naquilo que eu perdi? O objeto A. Quer dizer, é uma espécie de falta dentro daquilo que já está perdido, né? Que já se foi. Aqui tem que ver com esse momento, para o Freud, integrativo, aquisicionista. Ele vai defender em Totem e Tabu, né? É o momento em que eu como o pai e o pai está dentro de mim. Daí eu fico valente pra caramba, fico contente, porque ela vem comigo no resto da viagem, ela me protegerá no Vale das Sombras, é isso? Por mais que eu caminhe, etc., ela sempre estará comigo. Né? Ou, bom, o pai, protetor, católico e tal, teocrático, monoteísta, quer dizer, isso tudo bem, mas não pode ser só isso. Tem que ter um problema aqui. Então, nesses trabalhos, o Lacan vai reler esse problema a partir das tragédias, chegando a seguintes formulações. E a mais interessante está quando ele estuda o Hamlet. E ele estuda o Hamlet e dentro da conversa toda sobre o falo, Ofélia, o objeto A, o rei, o Édipo, etc., tem uma passagem que ele realmente criou uma coisa nova na teoria do luto, né? Que é quando ele observa que Hamlet está de luto. Hamlet perdeu o pai. Chega em casa, o pai morreu. Ele aparece como um fantasma, mas o pai morreu. Raramente a gente olha para esse personagem e diz, ele está de luto. Porque ele tem tantas coisas, não faço, não faço, me vingo, não me vingo. Lacan vai dizer, não, peraí, gente, ele está de luto e ele está numa patologia do luto. As coisas que ele está fazendo em função de... tem um problema aqui. Ele não está respondendo aquilo que aparece lá no Freud, Luto e Melancolia, que é o fato do luto ser um afeto normal, normal affect. Raríssimo. Freud usar a noção de normalidade para deduzir a patologia, mas ele faz isso nesse caso. Ou seja, esse é o luto, como tem que ser vivido, e aqui você tem as variações. Isso aqui é depressão, isso aqui é melancolia, isso aqui é as patologias. Por quê? Porque eu sei como é que é viver o luto. Lacan olha e fala, maybe, será? Existe, assim, um luto normal? Vamos pegar o Hamlet. O Hamlet, ele não está conseguindo entrar no luto. Daí vai lá o Lacan e diz o seguinte, né? Ele não está conseguindo entrar no luto porque o luto é o contrário de um processo de desencadeamento psicótico. Psicose, né? Principalmente quando ela aflora, você tem a não inscrição de algo no simbólico, a foraclusão de algo no simbólico, que volta no real. Ele diz, no luto é o contrário. O luto começa com um buraco no real. Agora, vão me dizer quantos anos o Lacan tomou para entender e explicar o que é um buraco no real.
né? Um buraco no simbólico eu consigo entender. Tem um simbólico, daí, bom, tem limites, tem um vazio que não pode ser nomeado, o simbólico não é o sistema de todos os sistemas unidos numa única totalidade, não é um universal. Tudo bem, mas buraco no real? O real não era o buraco? Lá no fim ele vai dizer, não, o buraco é o simbólico. Né? O simbólico tem estrutura de buraco. Agora, mas ele diz, o luto começa com um buraco no real e ele está sendo freudiano, porque ele está dizendo assim, quando você tem essa perda, ela é inacreditável. Ela é uma perda no real. Né? Irreversível, etc. Desde que bom, tenham dado certas condições. Então, aquilo que aparece como um buraco no real, né, gera uma foraclusão positiva. Uma foraclusão que cria novos significantes. E aí ela vai reinterpretar a ideia do Freud de que aparece um novo traço dentro do eu. Né? Cria novos significantes ou será que cria um novo objeto? Não sei. O que é essa criação própria do luto? Ele vai lá no Hamlet e começa a seguir os passos do Hamlet. O cara começa a delirar, começa a falar sobre o que é o sentido da vida, começa a brigar com o Rosencrantz e com o Gildenstein, começa a encher o saco do Polônio, começa a fazer um monte de coisas, tá? Estranhas. Você está vendo como o luto tem que ver com a loucura? O luto tem um momento de loucura. Psicose? Pode ser que a psicose venha exatamente aí, mas o luto normal compreende um segundo tempo que tem estrutura de loucura. E a gente sabe que a loucura é uma categoria no Lacan. Né? A loucura vai voltar lá no Joyce, porque Joyce não enlouqueceu. Não porque Joyce não ficou psicótico. Né? Então, ele não faz a reação que a gente esperava, e no lugar da reação que a gente esperava, ele faz um tipo de loucura, de dissociação, a gente diria. E daí vai a peça. Né? E daí vai a peça. Tem um momento em que ele entra no luto. Ele assume o seu luto. E esse momento, descrição linda do Lacan, é quando a Ofélia, que está apaixonada por ele, inclusive dentro da sua loucura, ele não consegue mais sentir aquilo que ele sentia pela Ofélia. A Ofélia fica desesperada, ele está sendo indiferente, ele não gosta mais de mim, eu estou lembrando, ele esqueceu tudo que se deu entre nós, não vale mais a pena viver, se ele não me ama, ela se mata. Daí você diz, agora o bicho vai acordar, né? Não. Ela continua, né? Vamos lá, em frente. E daí tem um enterro da Ofélia. A Ofélia, tipo Virginia Woolf, né? Se deixa ir pelas águas, combina, vira uma planta. Daí tem o enterro. Aí chega no enterro, tem o irmão da Ofélia, Laertes. Né? E daí o Laertes está tomado pelo luto. Perdi minha irmã de um jeito tolo. Ela está envolta, chorando, tá dizendo como é que é possível isso, tá aí sim, afeto normal. O Hamlet, quando olha esse luto, olha lá, teoria do Nachfühlung. A hora que ele percebe essa imagem, quando ele entra em contato com outra pessoa que está em luto, o luto pega nele. O luto volta para ele. Daí ele acorda. Daí ele diz, agora eu posso matar o cara lá, que é o Cláudio, que está dormindo com a minha mãe. Agora eu estou entendendo, agora eu posso agir. Porque eu tinha entrado num limbo. Eu tinha entrado numa zona de indeterminação, num luto suspense, definido. O que é isso, El? Olha lá, é o trajeto de um afeto, né? Ela estava afetado, obviamente, por tudo isso. Mas um afeto que não tinha fechado o seu arco no outro, de tal forma a produzir o luto, não só como um afeto, mas também como um sentimento. Quando isso acontece, ele vai para o teatro dentro do teatro e a peça se resolve. Né?
Lacan se interessa muito por isso. Isso leva ele a uma formulação completamente inédita, que tem, o que eu estou querendo dizer assim, a angústia é uma referência fundamental, a gente pode pensar os afetos do Lacan a partir da angústia, mas temos que incluir o luto. Porque tem coisas que a teoria da angústia não nos dá para pensar os afetos e que está na teoria do luto, vamos dizer assim. Tá? O que o Lacan introduziu aí de novo? Lendo Freud, a gente vê que o luto para ele é um processo individual. Né? Como notou a Marilene Carone, tradutora, né, desse volume excelente da Cossack Naif, né, sobre luto e melancolia. O Freud usa 21 palavras com o prefixo ich no texto. Né? Inclusive, ich verworfen, que é autoincriminação que remete a verwerfen, né, a foraclusão. Né? O que eu quero dizer com isso? O processo de luto para o Freud é um processo do indivíduo. É ele lembrando, é ele se comparando com o objeto, é ele numa introspecção, numa introversão, numa viagem para dentro de si. Tá? Lacan vai lá e diz, certo, mas nenhuma teoria do luto seria suficiente se a gente não considerar que faz parte do luto, a hipótese de que, será que o outro pode me perder? Será que o outro aguentaria a minha falta? Será que o outro aguentaria a minha ausência? Isso muda tudo, em comparação com Freud. Porque aí, fazer o luto é calcular também o que esse outro e o que eu, no lugar desse outro, podem fazer com a minha falta. Pergunta crucial do Lacan desde o Seminário 4, quando a criança dentro do Édipo se pergunta, e se eu morresse? Agora que eu sei que a morte existe. Será que ela aguenta? Será que ele aguenta? Será que é possível vida sem? Crucial, porque essa é a volta do afeto a partir também do outro, e não essa teoria individualista do afeto, né, enquanto sentimento último, transparente, que eu acesso, vamos dizer assim, me dobrando sobre mim mesmo. Ok, o que estou tentando mostrar? Que o Lacan está fazendo aquilo que a teoria dos afetos do Freud faz, né, intersubjetivando os afetos, separando eles em momentos e dividindo e incorporando essas duas categorias, que é o movimento e a dificuldade do movimento. O movimento e a sua interrupção. Problema para a teoria da angústia, né? Comparando angústia e luto de novo. A teoria da angústia, ela não nos explica o enigma fundamental para o Freud, que é como os afetos se transformam, como eles mudam. Eles são mentirosos, a gente sabe, menos angústia. Mas como eles passam de um para o outro? Como a culpa vira vergonha, vergonha vira medo, medo vira raiva, raiva vira luto, luto. Como? Qual é a lógica? Por que um vai para o outro? Isso a teoria do luto tenta fazer. Então, quando Lacan traz essa intersubjetivação, quando ele mobiliza a teoria do estágio do espelho, ele está respondendo ao problema da imagem. Só que tem uma série de peculiaridades na teoria do estágio do espelho que são fragilidades na concepção de afeto no Lacan. Por exemplo, né, vocês lembram? Tem a criança, tem o vaso, tem a mãe, daí forma-se uma imagem real que não está lá. Cadê o movimento aí? A experiência de Boas não tem movimento. Parado. Putz. Então, eu consigo pensar de afetos que têm estrutura polar, do tipo fascinação e agressividade. Aí funciona, porque é 0 ou 1. E a transição? Putz, não sei como é que se dá a transição. Como se dá a conversão de um afeto em outro. Tá?
Está lá dentro da teoria do luto. E aí a gente vai chegar no que eu considero assim, uma descoberta mesmo do Lacan, pouco valorizada, que é essa, quando o luto termina, né? Como é que é esse sinal do final do luto? Ele começa a pegar as tragédias e ele nota que tem uma Antígona, desafia Creonte, tudo bem, pode me encarcerar, morro com meu irmão, Polinice, toda a discussão que vocês conhecem. O Lacan tem lá um momento em que ele diz assim, mas tudo isso só funciona porque há um brilho em Antígona. Há um efeito de brilho em Antígona. A gente teve até anos atrás um seminário sobre essa coisa, né? Está no Rio de Janeiro, o Ímeros. Depois virou livro, uma confusão e tal. O Ímeros da angústia, da Antígona. Daí ele vai analisar o Hamlet e vai dizer, esse momento da captura do luto de um no luto do outro, ou seja, o luto faz cadeia, gente. O que eu queria mostrar aqui, o encerramento de um luto, ele é finito no sentido freudiano, de que ele acaba, e ele acaba nesse ponto, e por outro lado, como análise, ele é infinito. Por que ele é infinito? Porque o meu luto se resolve quando ele se encadeia no luto do outro. Essa é uma concepção, eu diria assim, lacaniana, genial, de altíssima voltagem política. Não é só essa viagem radical para si, é essa volta em que a minha perda faz um tipo de ligação com a perda do outro. Estamos juntos, né? Num mesmo perder, vamos dizer assim, ou numa cadeia de lutos. Né? Tudo isso depende desse momento, né? Gira em torno desse momento que é o momento estético do luto. E a gente volta para o Vischer, Lipse e toda a companhia. O que acontece na solução de um luto que ele necessariamente passa pela criação de uma sensação que tem valor ético, mas que é da natureza estética. Né? Ele vai pegar isso nas 3 versões do... Não é Celan, por que eu estou com Paul Celan na cabeça? Claudel, ele tinha alguma relação com a Claudel do Rodin, será? Irmã, olha aí. Tá, então. Ele que é interna. Tá, bom. Vai ver que é por isso. Irmão da Camille Claudel, tá? Então, ele vai lá e pega nos 3 momentos, né, 3 gerações da Cine com Fontaine, um momento crucial em que o amado da Cine se debate num duelo com o terrível conde Tourleroux, e ela inexplicavelmente se joga, né, e é atingida pela bala, e o conde malvado se pergunta, cara, por que você fez isso? Não? Me responde, porque você não precisava ter feito, ia dar tudo certo se você não fizesse essa coisa, se jogar na frente da bala, e ela lá morrendo, e daí ela mostra a língua para ele. Ela diz, esse é o momento estético, né? Esse é o momento em que acontece um efeito cômico, trágico, em que ela criou uma coisa nova aqui, né? E que vai aparecer, né, no Teoria do Final do Análise, que vai ser o embrião, né, para essa propriedade da imagem que, no fundo, aponta para uma certa inconsistência, uma certa incompletude da própria imagem, que é o brilho, a mancha, a deformação, né?
as características que ele vai extrair depois, né, e confirmar e atribuir ao objeto A causa de desejo. Bom, vamos em frente, porque isso seria, assim, a teoria do Lacan sobre o luto 1.0. Né? São os desenvolvimentos em torno da tragédia, é a leitura que ele faz do luto e melancolia, é o confronto dele com Freud, é essa dobradura, né, em que ele reencontra a estética a partir da ética, tá? Que é o que, vamos dizer assim, faz com que o seminário sobre angústia seja um seminário muito filtrado pelo Heidegger, né? Que é uma outra estratégia para pensar os afetos. É uma coisa que introduz ali naquele seminário uma diferença importante, que é entre a angústia de castração e a angústia como unheimlich, tá? Como estranhamento. No Freud, primeira e segunda parte do texto do estranho dizem toda a angústia de estranhamento é, no fundo, uma angústia de castração mal resolvida. Porque é alguém que não se submeteu inteiramente à realidade da perda. Né? Do que você perdeu e não volta mais. Né? Perdeu e não existe mais. A realidade vertical da morte, tal como Heidegger, né, vai pensar, enquanto dimensão ontoontológica. Tá? Mas no último do terceiro, né, livro do Unheimlich, o Freud faz uma pergunta realmente incrível. Ele diz assim, e veja que é o texto 19, né? Está um pouquinho antes de Além do Princípio do Prazer, que vai vir no ano seguinte. Está perto do texto sobre as negações. Ele vai perguntar assim, mas quem nos garante que a morte é o fim? De onde tiramos essa conclusão? Bom, empírico, né? Até hoje, tirando Elias e Enoque, né, não morreram nem ficaram, é a morte para todos, é universal. Né? Contra o Heidegger, o Freud faz essa pergunta. Não, eu sei, eu acredito, é muito razoável, mas como cientista, né, eu tenho que me dobrar ao fato de que, eventualmente, a morte pode, sei lá, desaparecer. Uma conjectura de ficção científica, criação de seres imortais. Ficção científica. O que é o plano no qual Freud discute a emergência do Unheimlich? Ficção. Né? Edgar Allan Poe, os contos de terror, o Homem de Areia, Hawthorne, toda a literatura de fantasmas, vampiros, zumbis do século XIX, que está dizendo o quê? Tem mortos que não estão inteiramente mortos, e tem vivos que não estão inteiramente vivos. Tem gente que é meio híbrida, né? Nós estamos assim, às vezes, na dúvida. Né? E ele, muito assim, cientificamente, diz, pode ser que isso não seja só uma fantasia narcísica. Pode ser uma fantasia narcísica, de que antes de descobrir a castração, eu imaginava que era eterno, que todo mundo que tem o falo está garantido para sempre. Daí, ups, veio a castração. Então, agora, eu sei que todo mundo morre para sempre. Tá bom, esse é um tipo de Unheimlich. É um Unheimlich redutível à angústia de castração. No final, tem um outro Unheimlich, que é esse mais radical, né? Mais louco, vamos dizer assim, mais teológico ou literário, e que, curiosamente, nos envia para o quê? A cadeia infinita de lutos. Né? O luto envolve o luto do outro, que envolve o luto do outro, que... Até onde eu vou com isso? Bom, o luto é um processo infinito. Mas, por outro lado, ele é finito. Ele é finito quando tem um momento estético e ufa.
acabou. Passou 1, 2, 3 anos, mais 1 hora, né? Como essa passagem incrível que eu adoro contar da Claire Winnicott. Você conhece? Não? Foi uma das passagens que me levou bom, isso e a perda da minha mãe, né? A investigar essa coisa, né? O Claire Winnicott se casa com ele depois de um monte de percalços. Ele era católico, não queria se divorciar, a mulher antiga não queria filhos, era assim, ranheta, chata, não gostava de psicanálise. O Winnicott tinha uma vida familiar infernal, né? E tinha a Claire, incrível, psicanalista, avançada, do grupo do Bloomsbury, conhecia todo mundo. O Winnicott está apaixonado por ela, mamãe tinha que estar casado, ela bom, rigor, ético, moral e tal. Daí um dia resolve, casa com a Claire, né? E vivem assim um amor louco, né? Aquele amor maduro, né? Ele já tinha uma certa idade, já estava doente, e 5 anos depois morre. E a Claire não se conforma. Diz, que sacanagem do destino, a gente teve tão pouco tempo junto e para tanto amor, e eu não admito que ele foi embora, eu não quero mais viver, e entra num luto daqueles, né, daqueles que derrubam, ela não sai mais, e etc. Até que ela tem um sonho. E nesse sonho, época de Natal, eles estão fazendo compras, ela e o Winnicott, como sempre faziam. Ela começa a preencher os cartões de Natal, e daí eles vão naquela casa de chás que eles sempre iam quando era o Natal, e daí eles estavam tomando chá como eles sempre tomavam, e daí ela diz assim, é um daqueles sonhos raros, que aliás a gente teve muitos desses na pandemia, que são reais demais. São coloridos, que são assim, você percebe que além de estar representando alguma coisa, está acontecendo alguma coisa ali no sonho, acontecendo alguma coisa de real, não é só um sonho, né? Ele é vívido, ele tem uma intensidade, isso vai ser muito importante para depois voltar do Freud contra o Lacan, porque o Freud diz, no sonho, o afeto continua o mesmo, a representação engana. No sonho, o afeto não engana, né? Apesar de se transformar. Por quê? Porque no sonho você tem um arco completo de afetos, né? Ele tem que manter-se numa certa unidade, vai e volta, né? Quando o sonho é bem acabado, quando ele não é interrompido, por exemplo, pela angústia. Mas fecha parênteses, volta para o sonho da Claire. Ela está lá, tomando chá com o Winnicott, vivendo tudo aquilo de novo, e daí ela diz assim, dentro do sonho para o Winnicott, está tudo tão incrível, mas tem uma coisa unheimlich, tem uma coisa estranha. E o Winnicott, dentro do sonho, diz, claro, idiota, eu estou morto. Com o jeito lúdico, brincalhão, que caracterizava o Winnicott. E ela acorda rindo do sonho, e daquele momento em diante o luto, claro, ela pode, ela deixa de sentir dor e passa a sentir saudade. Não é que agora eu estou indiferente, como os idiotas da teoria do luto imaginam que segue a vida porque você está trabalhando. Não. O fim do luto é a possibilidade de você sentir saudade, você querer sentir, é poder ir ao cemitério, poder falar, né? Isso está lá num dos teóricos mais antigos do luto, que são as cartas comentadas do Sêneca sobre Lívia e Lúcia. São duas mães que perdem um filho. E uma diz assim, daqui para frente a minha vida é luto, eu não mexo no quarto dele, eu todo dia vou vestir negro e vou lembrar de como ele era, eu vou ficar com ele para sempre. E a outra, né, que é a Lívia, que diz assim, amá-lo mais ainda é deixá-lo ir e poder falar da ausência que ele me causa. Deixá-lo ir e contar as histórias boas que ele me deixou. Deixá-lo ir e
criar como ele criou um novo estado na minha vida quando ele chegou. Eu acho lindo isso aí. Isso acho uma aula de que é um luto tipo A, um luto tipo B. Vejam, Claire tem esse sonho e esse sonho tem esse efeito estético. Ela conta o sonho, ele é diferente, porque a estética dele é diferente. Ele foi feito de uma outra maneira. Todos os sonhos são feitos da mesma maneira, a gente sabe. Mas esse produz um efeito distinto. Aonde isso me levou? Né? A ver que muitas pessoas declaram que seus lutos mudaram de qualidade a partir de um sonho, e a estudar de novo a interpretação dos sonhos e descobrir uma coisa, para mim, muito surpreendente, assim, eu já sabia, mas não tinha clicado, que é o fato de que a gente tem 3 processos primários e não só 2. Né? Com Lacan ainda ficou mais fácil dizer, é condensação, tá? Verdichtung, né? Tem a ver com a poesia, e o deslocamento, né? Verschiebung, né? De empurrar. É bom, um é a metonímia e outro é a metáfora, de acordo com o texto tão conhecido do Jacobson, né? 2 tipos de afasia. 2 tipos de afasia, não 3 tipos de afasia. 2 tipos de processo primário, não 3 tipos de processo primário. Mas você indo lá, você encontra 6 páginas e um sonho, onde o Freud fala da Rücksicht auf Darstellbarkeit. E eu falo em alemão porque a tradução é inaceitável. Consideração de figurabilidade. Consideração de figurabilidade. Né? Tanto a do Paulo, quanto a clássica do Jaime Salomão, e todos eles embarcaram nessa solução que é consideração de figurabilidade. Não dá. Né? A gente pode ter uma aula sobre por que não dá, só para destacar o ponto mais importante, no meu entender, é a presença do radical Sicht, que vem do verbo sehen, que tem que ver com olhar. Né? É a posição do olhar dentro do sonho. Né? É a posição Hook, né? Vendo o sonho de trás para frente. É como a gente põe em imagens, são as regras da imagem, não as regras do significante. E essas regras da colocação em imagem, diz Freud, são as regras da colocação e da transformação dos afetos. Voltando lá a como a gente tem o movimento das imagens e sua relação com a transformação dos afetos. Você tem que pegar a imagem em movimento. Olha só que interessante, né? Nós estamos aí no momento em que o Freud está usando teóricos que desconheciam fotografia e cinema. Imaginem que sem fotografia e cinema, como o cara podia pensar o movimento de imagens? Sonho. Né? O sonho estava antes, né? Era o método, o caminho possível para você pensar isso sem essas tecnologias. Senão era imagem fixa. Né? Senão era a pintura impressionista e tal. Né? Que tenta produzir um movimento. Bom, dado isso, então... Oi. Podemos. Então, da onde fui disso? Né? Vou ter que encurtar bastante a história, porque o que está faltando nesse processo de leitura do luto vocês devem estar já preparando perguntas sobre isso, é a teoria do gozo. Como o gozo se relaciona com os afetos. Existe uma tradução, uma paridade possível, né? Mas que, fundamentalmente, a gente pode trazer para a teoria do luto, distinguindo o que é um luto que termina com a incorporação do objeto
Paps estava lá, eu matei, comi, agora eu sou Paps. Tudo bem? Super Clark Kent, super-herói, super-homem. Né? Essa teoria vale para o quê? Luto masculino, luto fálico, luto finito. Né? Luto que é finito e contável. 1, 2, 3, 4, 5. Né? O que a gente faz se a gente leva em conta que tem outro gozo? Tem um gozo não todo. O gozo não todo fálico. O gozo do outro. Né? Quer dizer, esse outro gozo convida a um movimento dentro da teoria do luto. Vamos chamar esse luto feminino? O momento feminino do luto? Não sei. Mas certamente isso vai ter implicações, né, para a teoria dos afetos, né, porque quando o Lacan fala do outro gozo, ele fala de um afeto incrível, né, novo, que é uma variante do Unheimlich, que é a devastação, para baixo. Né? Mulher é um sintoma para o homem, mas o homem não é um sintoma para a mulher, o homem é uma devastação. Pensar a devastação como uma variante da angústia, como um sentimento, né, desenvolvido, um arco de afeto que vira um sentimento, temos aí a devastação, que também acompanha o luto. Bom, então isso faz um resumo, né? E estou agora cobiçando as perguntas de vocês para melhorar o que ainda não está bom aqui. Bom, quero agradecer primeiro, né, o esforço de avançar aí na questão dos afetos. Acho que não está ligado. Então, quero agradecer ao Christian, né, a esse esforço, não pouco, né? Tantas páginas, até me assustei. Na realidade, vou fazer uma questão. Eu teria algumas, mas vou fazer uma questão, propriamente. Algumas coisas me chamam a atenção, muito, muito bonito o jeito que você vai retomar a trilogia do Paul Claudel, né? O Celan se coloca aí, mas tudo bem, né? Selado, né? Então, eu fiquei pensando, né, a partir do mostrar a língua, da sigla, né, que antes o Lacan chama atenção para um tique que ela faz, né, que também tem um efeito, né, muito curioso, né, um tique com a cabeça, né, que fica o tempo todo insistindo. Movimento, né? Movimento. Então, isso me chamou a atenção, né? Mas eu queria te ouvir um pouco mais, né? E daí eu também já vou abrir para as questões sobre o que é tomar o luto, né, como um afeto, porque é engraçado, né? Quando a gente vai lendo alguns textos, a gente vai vendo que é como se a matriz de todos os afetos fosse jogada na conta da angústia. E parece que você está propondo um outro caminho. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, né, em relação a isso, e sobre esse efeito estético que você coloca aí, porque, por um lado, parece que esse luto ele entra numa cadeia infinita, não tem fim, né? Mas ele encontra um ponto de basta. Tem fim. Tem fim. Tem fim. Né? E parece que esse ponto de basta redunda, não sei se dá para falar dessa maneira, num efeito estético. Sim. Né? Eu fiquei pensando isso porque você passa rapidamente, mas abre, né, essa possibilidade de pensar o final de análise, de pensar o processo de uma análise, né? Os lutos dentro de uma análise e o final de análise e, a partir daí, retomar o que seria esse efeito estético no final de uma análise. Tá? Então, essa seria a minha questão. Mas eu já vou abrir para algumas questões, né, se
Isso. Vou abrir para algumas questões, então, se aparecerem questões no chat, eu vou também dar, mas o pessoal de lá, Lu, não vai te escutar. Não dá para esquecer que nós estamos híbridos. Vamos até 10h30? Pode ser 10h30. Até um pouco mais. 15 minutos. Oi. É uma coisa bem específica, assim, não, talvez específica demais, porque você falou desse luto fálico, então, como uma incorporação, e eu fiquei pensando no movimento de expulsão. Né? Obviamente, eu penso num caso muito específico, está escrito e etc., de um sonho onde se apresenta desse jeito, no final de luto, uma expulsão. Sim. Né? E de alguma maneira também com valor de riso. Né? Logo ao final. E eu fiquei pensando nesse movimento contrário, como a gente podia pensar isso, porque realmente a gente só pensa a incorporação, né? O traço e etc. E se a gente podia achar esses outros, não sei se exemplos, mas como se a expulsão não poderia ser um outro modelo, isso que eu quis falar. É isso, obrigada. Eu vou recolher uma questão. A Paula está aqui. Tá, eu vou espera que eu estou recolhendo as inscrições, tá? Então, Paula, Léo. Mas eu vou primeiro recolher uma daqui do online, tá? Então, vamos alternar. Raymond, por favor. Pode abrir seu microfone? Sim, eu só queria fazer uma consideração para o Christian, se ele também consideraria Georg Grodek como pré-freudiano. Sim, sim. Porque é quem introduz a palavra isso. É quem introduz o isso. Era isso. Era isso. Tá, ok. Então, feche seu microfone, por gentileza, e passo a palavra, então, a Paula. Próxima questão. Primeiro, falar que fiquei super emocionada com a sua apresentação, porque a gente ouve que é fruto de uma coisa muito íntima mesmo. É um trabalho especial. Né? E a pergunta é a seguinte, são duas, rapidinhas. Uma eu fiquei numa questão, você falou da potência política do luto encadeado. Mas justamente eu fiquei pensando nisso, fazendo os comparativos, tanto no laço que se faz após análise, tanto pensando, entende? Quer dizer, que o luto tem que ter um fim, um pouco assim, indo e voltando nessa história, o que seria, né? Você podia falar um pouco mais do que seria esse encadeamento, por exemplo, e quais as condições de possibilidade dele? Fiquei pensando na Marielle, fiquei pensando na morte, né? Quer dizer, o que precisa acontecer para que esse luto, né, se encadeie e quais os problemas não se encadear. Outra coisa é um detalhe, se você pudesse falar um pouco do estádio de espelho em relação, você falou da fixidez, que o estádio de espelho não tem um movimento. E eu pensava que teria esse mesmo movimento mimético, sabe, algum movimento mesmo do quadro, né, de falar você é isso, mas sei lá, tem nessa Vamos recolher mais uma do online. Só peço, Diógenes, por gentileza, que seja breve sua questão. Sim, sim. Tá? E depois a gente volta para o Christian e depois fazemos uma nova rodada. Ok? Por favor, Diógenes. Ok. Então, eu estava pensando sobre isso que o Christian falou sobre a questão do afeto, né, como afeto do corpo. E essa questão do luto como afeto, né, e aquilo que o afeto toca o corpo. E eu estava pensando naquilo que o corpo pode ser limite disso aí, que pode ser a expressão do luto. Eu fiquei pensando, sempre que vem essa questão do luto, uma questão de algo que acontece numa espécie de peixe que se chama peixe-palhaço. O peixe-palhaço é uma espécie bem interessante, que é uma espécie hermafrodita, no qual a fêmea, quando a fêmea morre, vamos assim dizer, o peixe macho assume o lugar de fêmea. Eles são hermafroditas, então eles viram fêmeas. Então, eu fiquei pensando nisso, do que o corpo pode ser de limite para aquilo que é a morte, né? Para aquilo que é o luto. Né? O peixe-palhaço está nesse paradigma. Naquilo que a gente encontra na psicose, no Xerebe em especial, sobre a ideia dele se transformar em mulher. Então, sendo breve e rápido, seria essa a minha questão aí. Ok. Então, voltamos para o Christian e depois fazemos mais uma rodada.
Tá. Sobre sua consideração, Gonçalo, de que tem uma diferença da gente pensar o modelo da angústia e o modelo do luto. Não? Eles não são opostos, né? Mas, em certo sentido, o modelo do luto ele ajuda a gente a pensar as transformações da angústia. Né? O modelo da angústia ele é um pouco vertical, né? Está baseado assim em separações que vão te levando a um certo tipo de angústia, né? Uma angústia mais pura, mais desligada, vamos dizer assim, do imaginário e da potência do acting out ou da passagem ao ato, que é uma espécie de horizonte clínico. Você produzir, né, no interior de uma análise uma certa forma de angústia. Né? Reduzir, por exemplo, a angústia sinal, né, que vai se desdobrando, se novelando, formando o estado neurótico mais comum de angústia temerosa, para a angústia, vamos dizer assim, ligado a um contexto específico da fantasia, do fantasma. Né? Ele funciona, mas ele tem esse problema de como é que a gente passa, né, para os outros afetos. Os outros afetos acabam sendo mentirosos, eles acabam sendo subtematizados. Dentro do luto, a gente tem um momento da angústia, né, que é o primeiro e o último, é onde as coisas se encaixam. Né? É um estado que o Lacan comenta várias vezes usando o Cotard, né, que tem que ver com algo quase anterior à angústia, que é a dor. Né? Quando você recebe a notícia. Né? Como é que chama isso? Se chama angústia, abismo, mas dor. Você demora um tempo para tramitar, né, essa dor e angústia propriamente dita. Isso não é no começo do luto, isso é um momento do luto. Né? Assim como essa passagem do dor, angústia, os afetos intermediários, né? Culpa, vergonha, nojo, inveja, ciúmes, porque o que o Lacan fala nessa captura do luto do Hamlet, no luto do Laertes, é que ele tem ou uma inveja ou um ciúmes. Ele tem uma curiosidade sobre aquilo que o outro está sentindo. E essa curiosidade transforma o que ele está sentindo e faz o luto dele andar. Né? Então, você tem aí esse modelo de passagens, né? E que não vejo nenhuma incompatibilidade, né? Não vejo nenhuma... São modelos que se juntam, são duas investigações não contraditórias. A vantagem que eu vejo no modelo do luto é que ela responde consistentemente à crítica do André Green. Dizer, ó, é mais freudiano do que você acha que o Freud é. Né? É mais freudiano do que a doxa freudiana é capaz de tomar em conta. Eu acho isso bacana. E acho também que o modelo do luto ele ajuda muito a gente a enfrentar uma questão cotidiana, que é os nossos pacientes em luto. Né? De como eles vão passando, né? certas questões mais ou menos comuns. Né? Acho que foi a Paulinha que fez uma alusão ao trabalho da Carla Rodrigues, né? Sobre luto e política. Ela passa pelo caso Marielle de uma maneira muito interessante, levando em conta as questões feministas, né? A gente tem no luto político, vamos dizer assim, essa articulação em que você pode fazer da sua perda algo que se junta com a perda do outro sem massificar o outro. Né? E lá nesse texto, ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz, ao contrário da psicologia, que desenvolveu uma teoria retilínea do luto, Elizabeth Kübler-Ross, é uma teoria derivada da psicanálise.
Não, onde ela vai ter lá, primeira reação, negação, depois barganha, depois ódio, daí depressão, daí então aceitação. Você passa por fases. Na teoria do luto psicanalítica, é como se essas não são 4, no meu entender são 6, cada uma delas tem um lugar no nó do luto, né? Elas são trabalhadas como um mosaico. Às vezes, a primeira coisa que você tem para trabalhar no luto é o momento estético. Não, isso acho que não seria muito raro, mas é a angústia, e depois você tem que examinar a dor, depois você tem que examinar o impacto narcísico. Isso é muito, muito clinicamente interessante, eu acho, né? Isso que você colocou, né, do efeito estético, se encontrar justamente como ponto de torção, né? Ele encerra este luto enquanto tal. E esse encerramento é muito importante para que eu me abra para os lutos infinitos. Ele é o ponto em que, usando um pouco arbitrariamente a teoria dos nós, né, em que você fecha o nó, né, e ao mesmo tempo em que você pode criar outro. Né? Tem uma decisão, vamos dizer assim, de você tem uma unidade que é em si infinita. O luto daquela pessoa, ela vai ficar em você. Tem o modelo do totem tabu, por quê? Porque você incorporou a pessoa, mas aqui você tem um outro tipo de infinito, tá? Que é o infinito não contável, né? O infinito real, o infinito da reta real, né? Que é o que a gente precisa para pensar lutos políticos, tá? Onde, ou, por exemplo, luto envolvido em uma guerra. Como você faz? Vão ser milhares de enterros, milhares de histórias, milhares de narrativas. Todas elas têm que estar. Mas como você faz para todas elas estarem ali? Você precisa de uma bem feita. Né? Por exemplo, com a Marielle. A importância desse luto, ao mesmo tempo, fechar-se como uma unidade bem fechada, porque isso é condição para a gente indeterminar a sua repetição. Né? Mais ou menos como Antígona. Eu não estou aqui defendendo o meu irmãozinho, né? Mas eu tenho que defendê-lo até o fim. Porque a hora que eu defendê-lo até o fim, isso aqui mostra que todas as pessoas têm direito ao luto. E não só eu e meu irmãozinho. Todas que virão, né? Não só as que estão aqui hoje presentes. Lu, isso que você falou é outra constante trazida pela literatura a partir do Lacan, de que o momento terminal do luto envolve um deixar-se ser deixado. Pensando no trabalho da pulsão, né? Olhar, ser olhado, se fazer olhar. Né? Deixado, deixar-se ser deixado. Né? Isso marca muitos lutos, vamos dizer assim, que não terminam e que me parecem, na clínica, representar, em geral, o seguinte: você está escutando aqui só a parte fálica do luto. Né? Só a parte masculina do luto. Só a parte contável do luto. E a pessoa fica. Vou me lembrar mais ainda e melhor, e posso levar isso mais ainda em frente e melhor, né? Mas você não faz isso que seria próprio do outro gozo, que é sacrificar o sacrifício. Né? Suspender a lógica do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pode ir em frente. Né? Mas até onde? Né? Esse é um ato ético, né? Que já tive testemunhos, né, muito
muito bonitos desse momento em que a pessoa começa a sacar que eu preciso declarar o fim. Eu preciso estabelecer, lembra um pouco o final de análise, que esse luto vai acabar, está acabando, acabou. Não, mas tá bom, mas ele continua falando. Não, mas acabou, não acabou, quando vai acabar? E a pessoa tem que dar um jump. Não é por acumulação, não é por mais e mais e mais e mais. Isso dá em análise infinita. É que é uma análise que vai se qualificando mais e mais. Esse é um ato ético. De dizer, acabou. No judaísmo tem um rito que favorece isso, que é a pedra. Né? Pôs a pedra, tá. Não quer dizer que vai ali acabar, mas é como se ela fosse um suporte, né, simbólico para que esse momento seja facultado às pessoas. Né? Raymond, sim, o problema do ID, que o Grodeck não gosta do uso que o Freud faz, justamente porque ele acabou assim metapsicologizando o ID, colocando ele do lado do super-eu, tornando ele uma instância, enquanto que para o Grodeck ele era justamente essa forma de você explicar o movimento, né? O movimento dos afetos em ato. Vamos lembrar, qual era a terapêutica que o Grodeck propunha? Né? Você estava lá doente e daí você encenava a sua doença. Você fazia um teatro com a sua doença e produzia uma espécie de catarse onde isso acontecia. O que é o isso? É o momento estético do luto. Né? Ou, enfim, no caso do Grodeck, não saberia dizer se a tradução é perfeita, mas para os meus interesses é. Né? Paulinha, esse encadeamento, acho que eu acabei te respondendo, né? Como é que esse encadeamento se dá? E tem outra questão sobre o estágio do espelho. De novo, acontece algo parecido com a relação entre luto e angústia. Tem certas propriedades da imagem que vão entrar para a teoria do afeto e que estão lá no estado do espelho. Por exemplo, reciprocidade, né, simetria. Por exemplo, distância. Lembra que ele fala que tem que ter a posição do olhar dentro daquele elipse. Se você puser fora daquele elipse, a imagem não se forma. Né? Então, isso é interessante, porque é como se você, fora daquela elipse, você não tivesse um efeito que é chamado de superveniência. Né? Superveniência é quando você tem um sistema e ele produz certo conjunto de relações dentro dele que fazem emergir uma nova propriedade. Né? Tipo, vi a forma. Depois que você viu a forma, você não consegue mais desver a forma. Inclusive, isso é chato quando tem aquelas memes que você olha, agora não consigo parar de olhar e ver aquele negócio, que é, sei lá, o nariz, a bengala. Por quê? Porque há uma superveniência, que é a emergência de uma nova propriedade irreversível ao estado anterior do sistema. Né? Isso acontece com os afetos. Depois que você fecha o circuito da raiva, não, mas não era, fudeu. Quer dizer, já foi, porque a raiva que estava em tramitação, ela é sancionada pelo outro, e a partir daí ela é real. E a partir daí ela é aquele afeto que poderia ter sido outro. A qualidade do afeto, ela é feita por superveniências sucessivas. Né? O prazer, desprazer para os afetos, dos afetos para as emoções, das emoções para os sentimentos. E daí de forma recursiva. Bom, mas essas são todas as propriedades que tem no estágio do espelho e que se transportam para a teoria dos afetos. Mas você tem outras propriedades que não estão no estágio do espelho. E esse me parece ser um forçamento lacaniano da coisa. Né? Propriedades relativas ao movimento, né? Propriedades relativas à cor. Né? Onde é que está a cor? O pessoal da luta antirracista, né? Onde é que está a cor no estágio do espelho? Não está, porque ele está discutindo ali propriedades mais ligadas à forma do que à cor.
Mas a cor importa absoluto para o tal do Einfühlung, né? Inclusive, a ponto de um livro lindo que chama A História da Cor Azul. Sabia que a cor azul é uma invenção alemã? Não existia antes dos alemães inventarem um processo de tingimento e tal, que deu origem ao blau, né? O bleu do francês, o blue do inglês, porque antes, obviamente, a cor, né, no sentido material físico existia, mas como você não tinha uma palavra, você não tinha um afeto. É uma demonstração histórica de como a coisa estava lá o tempo todo, mas o afeto, inclusive, que se diz em inglês, né? O blue, a depressão, o luto, né? Que veste azul. Enfim, e outras propriedades que a gente deve investigar, né? E acrescentar ao estágio do espelho para desenvolver a teoria dos afetos, né? No Lacan. Ok. Vamos recolher mais algumas questões. A Gláucia, aí tem a Viviana, o Léo e a Maria Célia, e a gente encerra. Obrigado, Christian, pela sua fala. Quando você achou que eu tinha falado com você, né, que eu fiquei feliz que você ia falar da figuratividade, porque eu sempre lembro da figuratividade que você mudou outra possibilidade. Acho bem melhor que inclui o olhar. Eu sempre falo dessa terceira porque ela é esquecida, né? E Lacan realmente eu acho que ele só vai retomar um lugar específico para o imaginário a partir do nó, quando ele vai falar que vai tomar o imaginário ao mesmo estatuto, né, estatuto do real e do simbólico, né? Então acho que talvez a partir do nó a gente consiga ler no Lacan uma possibilidade de inclusão desse terceiro princípio primário, não é? Eu achei, então, só para te explicar por que eu fiquei feliz aqui, você achou que estava falando com você, mas não, só fiquei animada. Eu queria colocar duas coisas para entrar na conversa. Uma, quando eu cheguei, você estava falando da questão do trato, né, entre sentimento e emoção, e afeto, né? E você dá o exemplo do impressionismo, né? E eu fiquei pensando se a gente não tem uma perda na psicologização em colocar tudo no campo das sensações e dos sentimentos e excluir exatamente o afeto, né? Na medida em que talvez o que o Lacan estivesse tentando fazer era retornar a algo disso, né? Por quê? Né? As pessoas, uma experiência minha de ateliê, agora não mais, está tudo fechado, mas um ateliê público dentro do museu, e as pessoas entram e o comentário normal era: nossa, que lindo! Vocês estão trabalhando. Ai, que gostoso! E a turma, quando saiu, os visitantes, a gente dava risada, estava todo mundo extremamente angustiado. Não tinha um que não tivesse angustiado com a sua produção. Né? E como a gente discutia no ateliê, a angústia faz parte da produção. Né? E não a sensação de gostoso. Né? Eu quero muito fazer uma coisa assim para relaxar. Nós sabe que a gente quer cortar os pulsos com a placa de metal, né? Mas, então, se não tem a psicologia, e o Lacan está tentando fazer frente a isso que você mostra bem no começo, né? Que é sensação, sentimento e afeto. Isso não se perde no contemporâneo, nas formações, né? Quando a gente escuta vários lugares que a gente vai falar, né? Às vezes atrapalhados com as sensações e, né, as emoções. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco mais, porque eu acho que isso me interessa muito, né? Então, se perde, né, como já experienciei, não, essa aqui é mais colorida que essa, então é mais bonita. Então, isso há um esvaziamento do olhar por uma inflação de sensação, que a cor é uma sensação, né? Eu esqueci agora, eu estou com caderatia na cabeça, mas não é o caderatia, se eu lembrar quem é, eu te
falo, é um cara da Albânia. Ele faz uma instalação muito interessante, onde ele mostra que no lugar da África tem muito mais termos para cor branca e preta do que o colonizador oferece. Então, é uma instalação linda, onde as crianças entram e conversam sobre as cores com o professor, as crianças do local. Né? Então, uma questão isso, né? A sensação e o afeto, se você pudesse falar mais, e que me parece que tem uma questão do sistema de produtividade que atropela a questão estética. Né? Então, mesmo no luto, né? Tanto que o CID são 3 dias de luto normal, passando de 3 dias é patológico, tem que medicar. Né? Porque visa a produtividade, não a questão de um tempo, né? E de uma estética. Glaucia? Pode concluir, por favor? Tá bom, concluí. Eu tinha uma outra coisa, depois eu falo com você. Viviana, pode abrir seu microfone, por gentileza, e fazer sua questão? Bom dia, obrigada, Gonçalo. Oi, Christian. Quero agradecer a CG e a sua fala, Christian, muito útil para mim. Eu vou recortar brevemente 3 coisas que me fizeram relevo ao longo da tua fala, que eu acho que você não verticalizou, porque, enfim, óbvio, o tempo impõe um limite, né? Mas que me interessa seguir uma conversa com você, se não der para abordar hoje, né? Uma é essa relação do luto e melancolia com a negação, principalmente na ideia dos 2 princípios do aparelho psíquico, né? Do juízo de valor e do juízo de existência, que eu acho que se articula aí com a forma como Lacan e como você foi conduzindo, né? Da invenção do A, né? Da proposição, né? Desse objeto aí. A outra coisa que eu achei muito bonito, né? Porque quando você citou esse trabalho do Sêneca, acho que em referência a Lívia eu desconheço, então se eu tiver com as referências equivocadas, porque eu me perdi aqui nas anotações, mas deixá-lo ir e falar da falta que ele me deixou. Na sua resposta para a Luciana, você falou dessa reversibilidade, né? Da falta que ele me deixou. Ele me deixou e ele me deixou algo. Ele me deixa, né? E, enfim. E nesse sentido, né, da incorporação versus, eu escrevi desse jeito, acho, não sei se você fez mas acho que você articulou por aí, né? Do gozo não todo. Eu me lembrei, porque reli recentemente algumas lições do Seminário 18, onde o Lacan insiste e fala muitas vezes que a lettre, portanto, a carta, a letra, né, feminiza. E aí eu fiquei pensando nesse efeito estético da feminização na sua relação com o semblante. Porque é o Seminário do Semblante, né? Ele está preparando para o 20, né? Enfim, então tem aí um momento de percurso do Lacan, né? Mas esse efeito estético como um efeito de criação nesse sentido, né? Eu vou parar por aqui, só queria fazer essas 3 pontuações, porque acho que são uma conversa, assim, se possível, a gente continua. Eu ia pedir para a gente ir fechando. Então, tá. Tá. Bom, obrigado, Christian. De fato, quero agradecer a sua fala e a CG, né, nós estarmos aqui hoje. Tem a que não passam para o online. Muito interessante começar o ano presentes, né? Eu queria ouvir, Christian, você falar um pouco mais sobre a devastação, né? Porque a devastação e qual a diferença e
porque o que a gente recolhe, né, na clínica é exatamente devastação que diferir da angústia, né? Principalmente a partir dessa experiência que nós temos na tragédia grega, a partir da Medeia, né? A maneira como essa devastação faz o enredo acontecer e que não vem a partir da referência fálica, né? E que produz uma outra solução, que não é a morte. A ideia é coroada, rainha, em Atenas, do Ford, né? E é, digamos, poupada, né, do julgamento, né? Então, queria ouvir um pouco mais sobre a devastação. Maria Célia? Sim, é aquele microfone, né? Estão ouvindo bem? Encosta bem para... Alô? Então, tem que encostar bem, Maria Célia. eu queria te agradecer, Cristian. Eu acho que, sabe, você trouxe assim uma versão bastante importante para nos guiar esse ano nos nossos trabalhos sobre os afetos. Eu acho que tem uma coisa muito criativa no que você traz, né, de colocar todo esse caminho do luto, principalmente essa questão da cadeia infinita dos lutos, né, de ter que lidar com um luto específico para que possamos entrar nessa cadeia infinita e nos preocupar com tudo que está acontecendo por aí, né? E a outra questão que eu queria colocar é em relação àquela primeira colocação sua sobre o Lacan não ter abordado os afetos tanto quanto os significantes e tudo, né? E eu fico pensando se isso não é uma coisa que está ligada à questão de que o afeto não é a verdade do sujeito. Quando ele chega na análise, ele está buscando alguma coisa por aí. Por que eu estou sentindo isso? E isso que eu estou sentindo é a minha verdade. Como que a gente, aos poucos, vai mostrando que esse afeto está solto, está desligado, né? E que precisa ser guiado de uma outra maneira para que o que está realmente recalcado possa também emergir, né? Eu estou muito em cima da hora. Então, vamos lá. Voltamos para o Cristian. Muito obrigado pelas perguntas. Infelizmente, eu não vou conseguir assim desenvolver tudo que eu gostaria a partir delas, né? Gláucia, eu acho que você não estava presente no começo, onde a tese principal é justamente essa, de que a teoria psicológica usada pelo Freud para compor a sua teoria dos afetos é a teoria estética, não é uma teoria psicológica, tá? Porque essa teoria estética estava na origem da psicologia alemã, né, de um tipo de psicologia alemã, diferente daquele que usualmente a gente leva em conta para que é a teoria da energia e tal, né? Você falou nas sensações, né? Esse de fato é um engano, né, de imaginar que a gente tem acesso direto às sensações. As sensações, as Empfindung, né? Elas se tornam propriamente definidas pelo seu processo de figuração, né? De colocação em imagem, de aferência pelo outro, de nomeação, muitas vezes, né? Então,
Eu acho isso muito interessante na teoria do luto, aparece mais na teoria do luto do que na teoria da angústia, né? Em relação a isso que você falou, Maria Célia, é que os afetos, enquanto lugar da mentira, são o caminho para a verdade, né? Isso está sempre na ideia lacaniana da verdade. Você só chega nela a partir do equívoco, do suposto saber, a partir da mentira, a partir do engano, né? Então, é um trabalho sobre os afetos que pode também te oferecer um horizonte para isso. Diferença, de novo, entre luto e angústia. A angústia é um afeto, mas ela não é um sentimento. Não sei se essa ideia ficou clara, né? Unheimlich é. Unheimlich é um tipo de angústia. Então, desidentifica, porque onde o Lacan pega firme é dizer, ela é um afeto e tão somente um afeto. O interessante do luto é que ele é um afeto, ele é uma emoção de tristeza e ele é um sentimento. Então, ele permite que a gente entenda como uma coisa se transforma na outra, como uma mentira é criada, entende? E não somente os seus... Parece que seja... Esse é o entendimento meio do Green, né? Dizer assim, ele está menosprezando, ele está subordinando os afetos, né? Eu não acho. E ele diz isso na televisão, não é? Então. Não, é que não só ele falou, como tem essa hierarquia, né? A causa é o significante, o afeto é o efeito. Sim, mas com essa nota técnica de que o que a gente pensa sobre o significante, 2 processos primários e não 3. E esse terceiro? É significante? É afeto? Vamos deixar de fora? Tá? Que aí complica. Aí complica e complica de uma maneira que é interessante para o Lacan, porque você não torna mais de junto assim, o corpo e a mente, né? O afeto e a palavra. Você tem uma situação intermediária, né? A consideração de figurabilidade é esse ponto de mutação entre um e outro, né? Uhum. Sim. Uhum. Ele vai buscar no século XVII, na Antiguidade, ele vai recuar para um momento em que esse problema não existia, né? O que é uma manobra interessante, mas, eu vou insistir, no fundo ela acaba pulando um problema, ela não acaba resolvendo um problema, ela contorna um problema, que remanesce, que é qual é a psicologia de afetos que nós queremos, né? Quer dizer, melhor que a psicologia corrente, intuitiva e tal, né? Léo, a questão sobre a devastação, ela parece muito ligada no Lacan ao circuito mãe-mulher, né? Tem alguma coisa nessa passagem que envolve Lalande, né? E que é ao mesmo tempo um máximo de disposição fálica, né? Materna, e a sua negação. Por isso, bom, você vai ter lá as devastações infantis, né? Que elas são uma espécie de traumatização básica do feminino. Você vai ter as devastações tipo Jacques Hold e Laufenstein, né? Do ser deixada absolutamente, o ghosting total, sem palavras, no vazio, e daí você pega o olhar como esse ponto de mutação estética, né?
preservação, né, no fundo, estética do que foi perdido. Acho que são figurações de uma devastação mal encaminhada, maltratada, né? Acho que há versões mais produtivas da devastação, talvez na releitura de certos elementos da tragédia antiga. Você veio com a Medeia, eu não diria que o momento estético da Medeia é quando ela é redimida, mas quando ela manda o casaco para Creusa. Tá? Vocês conhecem a história. Vou fazer as pazes com a minha inimiga. Cerzia um casaco lindo para você. Daí a Creusa, que está casada com o Jazão, veste o casaco e ela pega fogo. Já imaginou? Que lindo essa cena. A minha maldita que me levou e agora em chamas, que nem uma árvore de Natal. Isso acabaria com qualquer luto. Eu acho que vamos precisar ainda. Tá, okay. Bom, vamos agradecer ao Christian. Obrigado, Christian. Parece que começamos bem, né? E estamos todos afetados, né? Então, muito obrigado.